Mulheres de Esperança. Olá, o meu nome é Miriam e seja muito bem-vinda ao programa Mulheres de Esperança. Juntamente com a Sónia, vamos dar continuidade a uma série muito interessante sobre a adolescência. Estaremos sempre aqui com um assunto atual que carrega uma palavra de esperança. Nem mais. Partilha connosco a tua opinião e sugestões para o nosso programa. Subscreve o nosso canal de YouTube e ativa as notificações, o sininho. Segue-nos nas redes sociais e partilha com as tuas amigas o nosso podcast no Spotify. Ajuda-nos a crescer. Podemos contar contigo? Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. A adolescência é um período complicado, tanto para pais como para filhos. As relações ficam mais difíceis, as preocupações aumentam. Nós, pais e mães, precisamos manter a calma para administrar esta fase. Estou a falar para mim. Mas concordo contigo, Sónia. A minha adolescência não foi um mar de rosas, mas ela não foi perfeita para ninguém. A adolescência define-se como uma fase emocionante e ameaçadora também. Sim. Repleta de desafios apaixonantes e saudáveis, de turbulentas inquietudes, onde nascem também novas perspectivas e oportunidades. Associa-se à transição do final da infância até ao limiar da maturidade, traduzindo-se por um período de evolução das capacidades cognitivas, emocionais e sociais que envolve uma panóplia de manifestações no indivíduo. É um período de readaptação, formação e identificação. Embora a identidade seja construída ao longo da vida, é durante a fase da adolescência que variadas características são exteriorizadas de forma mais intensa, como a sexualidade, desejos, crenças e objetivos de vida. Citando o estudioso americano de educação e estudos de género, Friedenberg, um lindo nome, ele diz o seguinte: numa sociedade em que não há divergência, ou na qual a divergência não é permitida, a palavra adolescente perde o sentido. Uau! De acordo com o psicanalista Erikson, o desenvolvimento humano inicia o seu percurso pelo domínio biológico, evoluindo para o individual e social, sendo o desencadear de transformações biopsicossociais que se desenvolvem ao longo da vida do indivíduo. Do ponto de vista biológico, corresponde ao fenómeno da puberdade. Já ouviram falar? Que designa o período de mudanças morfológicas e fisiológicas, formato, tamanho e função, com o desenvolvimento das características sexuais secundárias, através da maturação da mulher e do homem, nomeadamente da sua capacidade de fecundação. Nesta fase, surge a menarca da menina, que caracteriza-se pela primeira menstruação. Ocorrem alterações da voz nos meninos e mudanças acentuadas no desenho corporal das meninas. A puberdade envolve-se de simbolismos e significados provenientes do contexto histórico-social e de interpretações do seu mundo pessoal e interpessoal. Deste modo, os fatores intrínsecos associados ao ambiente interferem de forma significativa na maturação. A forma como o adolescente percebe o seu corpo é fundamental na formação da sua identidade. Compreender o adolescente abrange o conhecimento da sua autoestima e imagem corporal. A imagem corporal reflete a figura construída na mente do próprio corpo e a autoestima o conjunto de crenças que o sujeito tem de si. Lembras-te bem desta tua fase? Como te sentiste com esta transformação? O componente afetivo aliado à imagem corporal traduz-se na satisfação corporal, fundamental na autoaceitação. Todavia, quando o adolescente se sente insatisfeito com o seu corpo, é envolvido por pensamentos e sentimentos negativos em relação à aparência física, tendo consequências no seu bem-estar emocional. A sociedade dos nossos dias está mais complexa, pois a busca pelo corpo ideal, influenciada pelo grupo de pares e redes sociais, realça a valorização da magreza na mulher e na força do homem. Quando o adolescente se observa como o excluído desse padrão idealizado, surge a insatisfação com o seu corpo e a baixa autoestima, levando a alterações comportamentais, tais como a restrição de uso de roupas, dietas restritivas, prática exagerada de exercício físico, consumo de álcool e drogas, entre outros.
O adolescente transita entre a dependência infantil e a emancipação do jovem adulto. Conquista o espaço intelectual através de interesses culturais distintos, o espaço afetivo ao descobrir novas formas de viver as emoções e o espaço social como a descoberta de toda a diversidade da sociedade que vai além do contexto familiar e escolar. A família nuclear deixa de ser vista como o seu porto seguro, encontrando no grupo de pares o seu grande pilar estrutural e emocional. É na adolescência que o indivíduo percebe o quanto precisa do outro, biológica, social e emocionalmente, para ser ele próprio. Neste período surgem inquietações, dúvidas e inseguranças que tornam os adolescentes mais vulneráveis e ansiosos, nomeadamente no que concerne à construção da sua identidade. As emoções descontrolam-se e o adolescente sente-se confuso, com dificuldade em verbalizar e gerir o turbilhão emocional que vivencia, sendo invadido por um mal-estar que traduz em atos impulsivos ou de fuga emocional. Os adolescentes são constantemente bombardeados de informação, de influências e de padrões. O grau de exigência e de pressão sobre os jovens é superior àquilo que era há alguns anos. Pais, vamos tentar ser mais compreensivos, empáticos e pacientes com os nossos filhos adolescentes. Com a adolescência, surge também o despertar para a sexualidade, onde a orientação sexual começa a ser delineada. Todavia, é um complexo processo biopsicológico e social, com oscilações e alterações ao longo do tempo e de acordo com a maturidade. Deste modo, durante este processo, os jovens buscam incessantemente por respostas e questões de identidade de género, expressão de género e orientação sexual, sendo que muitas vezes, na impossibilidade ou dificuldade de as alcançar, desenvolvem comportamentos disruptivos, sintomas de ansiedade excessiva e elevada labialidade emocional. Cada escolha tem as suas consequências, sendo que, muitas vezes, esta acarreta dificuldades de aceitação da sociedade e da própria família e amigos. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Bem-vinda de volta, rica amiga. Eu e a Sónia estamos cá para pôr a conversa em dia neste segundo programa da série e continuarmos a falar sobre a adolescência. Miriam, nesta segunda parte queremos dar dicas práticas aos pais e mencionar 5 erros comuns que os pais cometem e que afastam os seus filhos adolescentes. Ui, que bom, Sónia! Sei que muitos vão agradecer por isso. Bem sabemos que o ambiente familiar e a relação que o adolescente mantém com o seu grupo de pares é determinante para a sua saúde mental. A existência de vivências desajustadas nos diferentes contextos de vida podem conduzir a graves problemas emocionais. Alguns jovens sentem-se incompreendidos no seio familiar e no contexto social em que se inserem. Outros vivenciam episódios de bullying, discriminação e até mesmo violência física e psicológica. As exigências escolares aumentam, a perspectiva do mundo profissional com as suas dúvidas, a alteração das figuras de referência e os conflitos com os progenitores. Tudo decorre na adolescência. Nesta fase podem surgir comportamentos de risco através da participação dos adolescentes em atividades que podem comprometer a sua saúde física e mental. Estas atividades podem ser realizadas por exploração, influência do grupo e de pares ou de familiares. Os comportamentos de risco mais relevantes são os aspectos clínicos, nutricionais, violência, sexualidade, saúde mental e o uso de álcool e drogas. É fundamental identificar tais condutas precocemente, uma vez que a sua consolidação traz consequências no domínio individual, familiar e social. Como consequência, as tais vivências disruptivas, o adolescente pode começar a apresentar sintomas como apatia, tristeza, desesperança, baixa autoestima e autoconceito, crises de ansiedade, pensamentos suicidas, colocando em risco o seu bem-estar físico e emocional. Daí ser fundamental um acompanhamento efetuado por profissionais especializados, por forma a contribuir eficazmente para o desenvolvimento saudável da estabilidade emocional do jovem. Não diria melhor. Então, Sónia, diz-me quais são os 5 erros que os pais cometem com os filhos adolescentes. Então vamos lá.
O primeiro erro é não entender que os filhos cresceram. Bom, esta é particularmente difícil. É natural ocorrer um pequeno afastamento dos filhos na adolescência, pois eles querem testar a sua independência e autonomia. Isso não significa que não amem os seus pais. É preciso compreender esse momento. Quantas vezes erraste com os teus filhos tratando-os ainda como crianças e não dando o espaço que precisam? Talvez é a altura de pensares bem antes de te chateares e perderes a paciência quando eles pedem que os trates como os adolescentes que são. Segundo, minimizar as descobertas. Muitos pais dizem aos filhos que eles sabem perfeitamente pelo que estão a passar, pois já viveram aquilo. Mas é preciso respeitar o momento do filho, sem impor o teu modo de pensar, mas sim escutar e apontar caminhos quando és solicitado. Sei que esta tarefa não é fácil para os pais, porque têm a tendência de querer formatar os filhos à sua imagem e semelhança, mas não devemos exigir demasiado nem ter expectativas altas. Lembra-te que os teus adolescentes são humanos e falhos e estão ainda a aprender a gerir as suas emoções. Dá-lhes tempo para ganharem defesas ao seu ritmo. Estás por perto para ajudar e acompanhar nesse caminho com ele. Por vezes, por causa do facto de nós já termos passado pelo mesmo, esquecemos-nos do quão difícil foi para nós ultrapassar essa fase de incompreensão que foi sentida. Então, terceiro, demonstrar falta de confiança. O adolescente precisa de saber que os pais confiam nele. Certificar que o teu filho está em segurança é bem diferente de vigiá-lo. Não escondas nada do teu filho. Mostra que queres certificar de que ele está bem sem invadir a privacidade dele. Se fizeste a tua parte em educar o teu filho nos caminhos que ele deve de andar, então deves confiar nele na toma de decisões e dar-lhe a liberdade para pôr em prática aquilo que o ensinaste. Quarto lugar, de coisas que afastam os nossos filhos adolescentes. Desesperar nas crises. Os pais precisam de agir com cautela. Busca a Deus diante das situações em que não sabes como agir. Mantém sempre a calma e conversa abertamente. Reage proporcionalmente aos factos. E por fim, quinto, fazer chantagens. Ameaçar cortar a mesada ou proibir de ver televisão e estar no telemóvel caso o adolescente desobedeça é muito comum. Porém, não educa. Apenas faz com que o jovem obedeça para não perder um benefício. Faz isto, senão não tens aquilo. É preciso explicar as razões que levam a proibir certos comportamentos e as consequências que irão gerar. A relação que temos como filhas de um Pai Celestial não é uma negociação do tipo: se não te portares bem, não te abençoo. Nós amamos e agimos em obediência porque Ele nos amou primeiro e nos amou de forma incondicional. Deus é um Pai que nos ensina através do exemplo e não pelo castigo. Ele não faz chantagem connosco. É um Pai que nos ouve atentamente e que compreende perfeitamente as nossas fases mais negras e sensíveis da nossa vida. Jesus Cristo era Deus Filho e passou pela adolescência tal como todas nós. Obviamente com desafios diferentes dos nossos da atualidade, mas ainda assim era 100% humano a passar pelas mesmas transformações físicas e químicas. Mas é verdade. Querido ouvinte, se és mãe, convido-te a fazeres esta oração comigo. Paizinho do céu, ajuda-me a ser uma mãe mais compreensiva. Uma mãe que está atenta às necessidades dos seus filhos e adolescentes, que procura ser paciente e ajudar naquilo que é possível, a ser consolo e abrigo nas suas dificuldades. Capacita-me a amar de forma incondicional, assim tal como tu me amas. Que tempo precioso este! Obrigada, Miriam, pela tua oração. Querida amiga, desejamos que possas partilhar este programa com uma amiga que achas que precisa ouvir. Visita as nossas redes sociais, não te esqueças disso. Partilha connosco aquilo que falou ao teu coração. Mais uma vez, queremos muito que encontres esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal. RTM Portugal. RTM